Olá, eu sou a Lu. Hoje nós vamos fazer a primeira parte de um vídeo de potes e legumes. Em Deuteronômio 28, versículo 5, fala sobre as bênçãos da obediência. Obediência à palavra de Deus. E diz assim: bendito o teu cesto e a tua amassadeira, significando o teu cesto vai ficar cheio de víveres e a tua amassadeira nunca há de faltar o pão. Aqui nós temos o risco e nós vamos a abóbora numa bacia de cobre. E uma flor e umas folhinhas que eu montei ali. Vamos começar pelas folhas. Eu vou começar por essa aqui que tá dobrada, um pouquinho mais complicada. Então, vamos começar por ali. Nós vamos começar aqui por essa parte. Você viu que ela tá dobrada e dobrada de novo. Eu vou usar o verde oliva aqui. Nós vamos fazer primeiro essa parte de lá. Quando eu passo o verde oliva, ele é forte, ele cobre o risco. Então, nós vamos fazer por partes. Começando aqui, que é a área de sombra, tá vendo? Ela dobrou, aqui ficou escurinho. Até aqui. Tô usando um pincel número 6. Agora, você viu que ela tem várias partezinhas assim protuberantes. E eu vou fazer assim, ó, cada entradinha dessa aqui, ó, vou deixar assim um pouquinho mais escurinho. Nas divisões ali. Nessa daqui, eu vou deixar aqui, ó, contorno aqui, mais escurinho. Agora, eu vou usar o azul bebê, sem lavar o meu pincel. Para fazer essas partes mais aqui, ó, da pontinha, que não é uma pontinha muito retinha, tá? Você vai ver que, ó, ela tem quebradinhas assim, e é bom respeitar, porque senão não vai ficar muito parecido com a folha de verdade. A folha da abóbora, ela é meio azulada. Então, você pode até deixar assim, ó, alguns detalhes. Vamos cobrir o risco. Aí, você não desce com a tinta aqui. Você vai deixar ali escurinho, ó. Os meinhos entre essas duas partes vai ficar escurinho. Agora, eu vou escurecer um pouquinho mais com o verde pântano, mas só um pouquinho. E eu não lavei o meu pincel. Olha, eu nem faço aquele contorno geral, eu coloco nos cantinhos. Como ele vai em cima do verde oliva, ele já vai ficar um pouquinho mais diluído, um pouquinho mais claro. Aqui um pouquinho mais escurinho. Isso. Agora, nós vamos fazer a segunda dobrinha. Essa parte aqui tá por trás desta, mas tá por cima daquela. Então, ela vai ficar escurinha aqui, onde tá por trás. E eu começo com o verde oliva. A borda. Olha, tá vendo como ficou? A bordinha ali ficou para o espaço pra gente colocar o clarinho. O espaço é pequeno, mas dá pra colocar bem. Olha, limpo o meu pincel um pouquinho pra baixo, lavo o pincel e coloco uma pontinha de verde pântano ali embaixo. Só nessa partezinha aqui. Agora, eu tenho a outra parte. Esta parte tá por cima desse espaço e por cima deste espaço. Mas ela ficou por trás deste aqui.
Então, é aqui que eu vou colocar a sombra. Um pouquinho do verde pântano aqui também no cantinho. O espaço é bem pequeno, então não pode puxar muita tinta. E agora, o azul bebê aqui. Essa linha, ela tem que ficar lisa, porque essa linha é a dobra. Já desse lado de cá, olha, aqui eu tô com o pincel assim. Ali eu vou pôr o pincel nessa posição. Aqui você até pode fazer um crespo, porque esse lado é a borda da folha. E agora, bem de leve, a gente vem limpando o pincel pra cima do verde oliva. E aqui a gente tem a última parte. Essa parte aqui, ela é inteira e ela tá por cima de toda essa área. E aqui ela tá livre. Como ela tá por trás da bacia aqui, então esse lugar é onde a gente vai acentuar a sombra. Podendo até crescer um pouquinho aqui, ó. Essa linha aqui também tem que ficar lisa, reta, porque o crespinho fica do lado de cá, que é a dobra. Ó, ela fez esse movimento, virou pra cá. Aqui é a borda e aqui é o lugar que dobrou. Já vou usar o verde pântano, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Não vou fazer essa curva, só coloquei dos dois lados. Vou sumir com ele dentro do oliva e agora eu vou finalizar com o azul bebê. Pontinha. Lembrando que aqui eu posso deixar crespo. E aqui eu não vai puxar pra cá, tá? Você tem que puxar pra lá, porque o centro dessa folha tá embaixo, aqui, ó. O centro que eu digo é onde vai sair o cabinho. Vou voltar com um pouquinho do azul aqui, pra ele já ficar pronto. Porque ele já sumiu um pouquinho. Aqui também, só um pouquinho. Pronto. Aqui a gente pode iluminar assim, ó, de novo. Você viu que o tempo de fazer a folha já secou um pouquinho aqui, já permite colocar mais um pouquinho do azul. E agora ele já não se mistura. Se você for pesquisar a folha da abóbora, você vai achar desde verde musgo, que é um verde bem claro, até verde pântano, com sépia, que seria a folha queimada, bem velha. O acabamento dessa folha eu vou fazer com pincel zero e primeiro vou fazer com verde oliva. Aqui, ó, a gente vai acertar as bordinhas. E aqui você pode fazer aquele contorninho meio arranhado. Eu gosto de fazer, tem gente que não gosta, não precisa, tá? Não é necessário, a folha já estaria pronta e ela ficaria bem legal daquele jeito. Mas a folha da abóbora, ela é bem recortadinha. Eu gosto desse acabamento aqui, meio um contorno falso, que eu chamo. Com o azul de novo, eu vou fazer algumas ranhuras. Essas ranhuras, elas vão convergir para esse ponto aqui, ó, que é o ponto do centro. Só que temos uma dobra, então elas não podem vir direto aqui, só esse daqui. Esse pode, olha, saio dali e puxo aqui em direção ao centro. Essa daqui, eu vou sair dali também e vou, ela termina por aqui, ó. Esta faz esse movimento aqui. Esta faz esse movimento aqui. Aqui, olha, em cima do oliva com o pântano. Agora, eu vou puxar algumas ranhuras
Não precisa ficar muito nítido, tá? Não precisa repetir a tinta. Você passa uma vez, o que pegou, pegou. Aqui, por exemplo, ó, um pra lá, um pra cá. Olha, põe um pra cada lado. Evita trazer essa tinta muito clara aqui nessa área escura. Esse daqui seria uma ponta. Ó, vou fazer o contorninho aqui com a tinta clara. E aqui seria assim, ó. Só um pouquinho, nem precisa muito. Só dá uma realçada nesse contorno aqui, pra aparecer bem aqui a dobrinha. Aqui seria pra lá. Assim. Pronta essa folha. Agora, nós vamos fazer a outra aqui de cima, que é mais simples. Esta aqui, você tá vendo os risquinhos? Você tem no teu risco, então não tem problema. Você pode preencher praticamente todo o centro dela aqui. Assim, ó. Deixa as pontinhas para ficar mais claro com o azul bebê. Então, você vai encher nessa posição aqui, ó. Todas as entradinhas, você pode pôr oliva. Aqui também. No meio também. E vai puxando assim, oliva pra fora, ó. Vai espalhando. Você viu que todas as pontinhas ficaram. Agora, eu já vou usar o pântano. Eu vou colocar ele aqui, ó, no centro. Agora, eu vou puxar, aqui tem uma ponta, então, eu vou puxar um, aqui tem outra ponta, puxo outro, outra ponta, puxo. Dou uma limpada no pincel. Pro lado de cá, vou fazer a mesma coisa, ó, a ponta, outra ponta, outra ponta. Não cobri o verde oliva e não deixei risco, tá? Eu disfarcei. Agora, eu lavo o pincel e eu vou concluir aqui, ó, fazendo pontinhas. E limpando meu pincel pra cima do verde oliva. Quando eu vou trabalhar com a linha ali, eu coloco o pincel com a tinta pra lá, ó. A tinta é sempre de um lado só, tá? Aqui não tem, aqui tem. Essa tinta, nessa posição, eu trabalho assim. Quando é daquele lado, eu giro e trabalho com a tinta assim. Tinta pra lá e tinta pra cá. Ó, tinta aqui e tinta aqui. Agora, eu vou entrando aqui, ó, pelo meio. A intenção é que ela fique assim, manchadinha, mas com forma de folha. Prontinha essa parte. Enquanto ele seca um pouquinho, eu já vou fazer essa outra folhinha menor, que tá meio que dobradinha. Então, assim, essa parte aqui é a parte onde vai ficar o verde oliva. E vou puxar pra cá. É uma folha que tá aparecendo só a metade, tá? Olha, sim. Agora, eu vou pôr um pouquinho do pântano aqui, ó. Puxo pra cima do oliva. E eu termino o lado aqui direito com o azul. Fui limpando o meu pincel. Tem que acertar aqui. Eu risquei ela de uma forma, daí resolvi mudar. Então, eu tenho uma porção de riscos aqui embaixo. E eu vou fazer... Olha, todos esses cantinhos assim, ó. Eu vou dar uma puxadinha com o pântano. Já vou voltar com o azul bebê, porque essa é assim mais, um pouquinho mais simples.
Acho que já dá para terminar. Volto nessa. Acho que já consigo colocar o azul. Esse azul você coloca e vem limpando o pincel assim, ó, de batidinha. Porque não precisa, não é para ficar lisinho. É para ficar manchadinho. Mas não muita mancha, tá? Assim. Lavo meu pincel. Pego o pincel 0 e vou fazer essa ranhura. Primeiro, vou colocar uma aqui, ó, no meio. Agora, eu vou colocar uma pra cá, uma pra cá. Tô indo pro lado errado aqui, eu tenho que vir pra cá. Vou desmanchar. Vou tirar o excesso da tinta, lavo o pincel, vou voltar com um pouquinho do oliva. Ele não sai daqui, ele sai daqui e vem pra cá. Ó, assim. E aqui também tem mais um. Agora, esses aqui, ó, você pode pôr ramificação em todos eles. Como eu disse, não precisa ficar muito forte. Mas ele vai apresentar toda essa ramificação aqui, vai aparecer no efeito final depois. Como a tinta tá úmida, ainda vai sumir um pouco, não vai ficar assim tão forte. Agora eu tô voltando com oliva, fazendo aqueles detalhes do acabamento. Olha, essa folhinha aqui, eu passei a linha com o azul bem na borda e puxei aqui, ó, os galinhos de nervura com o azul bebê pro lado esquerdo. Aqui nós temos uma folhinha que ainda tá novinha. Preenchi com o verde oliva. E vou fazer aqui, ó, assim, tortinho. 2 pinceladinhas só, com azul bebê. As gavinhas, eu vou usar o oliva, o pincel 0. Você vai preenchendo, não precisa fazer muito fininho, porque elas são gordinhas, elas não são muito magrinhas, as gavinhas. Essa principal aqui, ela fica um pouquinho mais grossa. Então, eu vou pegar oliva e pântano juntos no pincel. Isso vai fazer com que ele escureça um pouquinho mais a tinta e vai ficar um pouquinho mais acentuada. Olha, mais forte, mais escuro. Pra cá, já vou terminando só com oliva. Em algum lugar, por exemplo, aqui, as gavinhas vão se cruzar. Fazer um pedacinho aqui pra mostrar. Você viu que eu não tô deixando fininho. Onde elas se cruzam, você vai pegar um pouquinho do azul bebê e vai passar naquela que você quer que fique por cima. Tá vendo? Eu quero que essa que segue reto fique por cima, então eu deixo ela um pouquinho mais clara. Aqui, ó, a gente pode passar, eu vou passar a folhinha por cima, a bordinha dela aqui. Então, sempre que houver um cruzamento, você vai pôr um pouquinho da luz. Eu vou terminar as gavinhas, daí a gente volta para fazer a flor. Olha como ficaram as gavinhas. Agora, nós vamos trabalhar aqui embaixo a flor. Para a flor, nós temos um exercício de luz e sombra
eu vou trabalhar com o amarelo limão nestas pétalas aqui, ó, de baixo, mas elas estão pegando mais luz, porque desse lado essa bacia tá por cima, então desse lado eu vou usar o amarelo melão. Você pode usar o amarelo ouro também, se você quiser. Então, ó, colocando amarelo melão aqui, não vou preencher total. Eu venho limpando o pincel assim, ó. Vou colocar um pouquinho dele aqui também. Você viu que o risco tá aparecendo perfeitamente. Agora, eu não vou preencher essa área aqui. Eu vou começar de novo aqui dentro. Ali tem umas bolinhas, você pode cobrir. Olha só o que eu fiz. Agora, sem limpar, sem lavar o pincel, não precisa nem lavar, eu vou completar essa área aqui com o amarelo limão. Aqui a gente ainda vai trabalhar com a luz e com a sombra. Essa é a cor da base. Aqui no centro, olha, eu misturo de leve. E agora eu completo o resto aqui com o amarelo limão. Prontinho. Eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar o número 2, aqui, número 2 bem paradinho. E vou fazer as sombras com siena natural. Tô começando nessa pétala aqui, que tá por trás desta e por trás da bacia. Então, ela vai ficar sombreadinha aqui, ó. Esta tá por cima daquela. Então, ela vai ficar iluminada, mais claro, que eu quero dizer, e atrás vai ficar mais escurinho. Olha, tá percebendo? Parece pouca diferença, mas dá bastante diferença sim. Essa pétala aqui, ela tá por trás da bacia também. Eu já vou encher esse pedacinho aqui, porque esse pedacinho aqui não precisa deixar para fazer fundo, não. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui. Agora, essa mesma pétala tá por cima desta. Então, aqui, eu vou colocar a sombra, porque a sombra, ela vai sempre por trás. Agora, eu tenho aqui uma dobrinha. A dobrinha, ela fica por cima. Então, a sombra vai ficar por trás. Não vou levar essa sombra, não vou colocar tinta aqui, ó. Só tô limpando o pincel. Já vai dar uma diferença em cima do amarelo limão. Aqui, na parte de baixo, bem em cima da linha, eu vou passar um pouquinho também do siena. Perceba que agora a gente mudou de cor. Aqui é o amarelo limão. Então, não vou usar a sombra de siena, eu vou usar a sombra do amarelo melão, que ele é um pouquinho mais escuro do que o limão, então ele serve de sombra. E eu vou colocar a sombra desse lado, a sombra com amarelo melão. E vou colocar nesta pétala a sombra deste lado. Eu vou colocar um pouquinho nessa pétala, aqui na ponta. Um pouquinho de sombra. Isso, agora eu vou lavar o meu pincel. Eu vou pegar o branco e nós vamos iluminar. A gente ilumina sempre do lado contrário da sombra. Se eu tenho sombra ali, eu tenho luz aqui. Um pouquinho só do branco, sem deixar contraste muito grande. Então, tem que tirar o excesso de tinta. Eu tenho aqui essa linha
E eu quero deixar mais claro do lado que seria o lado de cima. Então, eu ponho um pouquinho do branco também. E aqui, ó, some com ela, tá? Não precisa chegar até o final. Esta, eu tenho ela por cima daquela. Então, eu vou sair daqui, ó, com um pouquinho do branco em cima do limão. Eu tenho aqui, ó, duas linhas. Inclusive, eu tenho que arrumar minha sombra aqui, porque eu não saí exatamente do cantinho. Tá vendo que essas linhas fazem assim uma curva? A sombra também tem que fazer essa curva. Olha, esse cantinho ali vai ficar escurinho. Agora, eu posso colocar o branco aqui, ó. Já coloquei ali, coloquei aqui. E agora, eu vou colocar aqui. Desse lado e daquele lado, um pouquinho. Lembrando que a tinta tá úmida, então ainda vai sumir um pouquinho esse branco. Esta, eu vou colocar o branco aqui, ó, na parte de cima da dobrinha. Dou uma disfarçadinha. E eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, nessa linha. Nesta aqui, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, ó, bem em cima da linha. Tomando cuidado de cobrir o risco. Aqui pra dentro, assim, ó, ele some. Não precisa trazer a linha, tá? Só vai sumindo com a tinta. Esta, você viu que ela ficou por cima dos dois lados. Ela tá por cima daquela. Então, eu tenho que pôr um pouquinho do branco aqui. E ela tá por cima desta. Então, eu tenho que pôr um pouquinho do branco aqui. Eu tenho o risquinho do meio. Então, eu vou colocar a luz, que é o branco, aqui, ó, desse lado. Primeiro porque é mais fácil trabalhar assim do que assim. Olha, nesse risquinho do meio, eu prefiro colocar aqui, ó, pra baixo. Aqui, ó, atrás desses risquinhos brancos, eu vou colocar um pouquinho de sombra. É uma pinceladinha só. Isso vai acentuar mais. A luz ficou pra cá, então a sombra vai ficar pra cá. Cobrindo o risco. E agora, aqui nesse miolinho, tem, ó, tô usando verde abacate. Você pode usar o verde que você quiser, que seja clarinho. Pode ser até o kiwi, pode ser o folha, o abacate, pode ser o pistache. Você viu que eu não preenchi. Eu dei umas batidinhas aqui mais fortes, sumindo para os lados. E em cima desse verdinho, eu vou fazer com amarelo limão. Não vou começar daqui. Aqui é o fundo. Eu começo aqui, ó. Uma pincelada, 2, 3, 4, 5. Não vou trabalhar muito isso aqui, vou deixar assim a pincelada. Provavelmente, depois que secar um pouco, eu vou colocar mais um pouquinho assim, ó. Só nas beiradinhas. Porque quando seca, ele some, ainda mais que tá bem molhado aqui o meu trabalho. Mas acho que tá aparecendo bem. Então, esse é o fundinho da flor. Concluímos a primeira parte do vídeo. O risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br.
Para você que tem me apoiado, muito obrigado e até a próxima aula, onde nós concluiremos esse desenho.